Chamamos o senhor Einar Tribucci, da Tribucci Advogados, para a sua apresentação no painel Aspectos Jurídicos do Segmento DGD no Brasil, REN 482. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse primeiro evento do Fórum GD Online, promovido pela FRG, junto com a BGD. Um grande prazer aí fazer parte, mais uma vez, desses ilustres eventos e tão bem organizados, e dessa vez, como não poderia ser diferente, online, nesse momento crítico que estamos vivendo aí no país. Hoje, a palestra que nós pensamos em promover, ela tem um aspecto não só jurídico, mas envolvendo a parte financeira para usinas de mini geração. Acho que é uma dúvida de vários empresários do que eles devem perseguir para realizar um bom arcabouço jurídico, de forma que esse instrumento jurídico seja interessante para agentes financeiros que queiram financiar essa usina de mini geração, ou até mesmo usinas de microgeração de portfólio escalável, e também para clientes que querem receber um documento sólido, um documento jurídico sofisticado, mas que, por ser algo complexo, novo, e não tão novo assim hoje em dia, mas que é muito peculiar do setor de GD. Então, a gente vai dar alguns inputs aqui do que a gente tem percebido do mercado e do que tem sido essas demandas jurídicas. A gente vai falar, então, hoje de modelagem contratual em financiamento de projetos. O nosso escritório, Tribucci Advogados, ele foi constituído em 2015, com ênfase em projetos e tecnologia. Em geração centralizada, nós assessoramos diversos players do mercado, em grandes projetos, em toda a sua concepção, desde financiamento até a implantação do projeto. Em geração distribuída, nós temos grande relevância, atuamos para diversos players em toda a estruturação do projeto, inclusive na parte comercial, interagindo muito com os clientes, explicando como que funcionam os contratos, na construção também, na negociação de EPCs, negociação com fornecedores de equipamentos, enfim, toda a cadeia. Hoje, nosso escritório, ele pode ser considerado full service em projetos de geração de energia elétrica, onde nós abarcamos as áreas do direito tributário, regulatório, imobiliário, societário e contratos. O motivo pelo qual nós temos a intenção hoje de abordar um pouco o tema de modelagem contratual para financiamento de projetos tem em vista o amadurecimento, o momento do mercado e uma série de conjuntura econômica que vivemos que tornam, ainda assim, os projetos de energia elétrica um tanto quanto atrativos para aqueles que desejam investir. Como todos sabem, a gente tem observado uma queda da taxa básica de juros, ela caiu muito, hoje beira seus 3%. A busca por ativos para alocação de investimento, investimentos de multimercado, investimentos que fogem à renda fixa, né, tradicional,
também fez com que novos agentes passassem a mirar com mais profundidade o setor de geração de energia elétrica. Houve também um amadurecimento do mercado de geração distribuída que tornou possível que bancos, por exemplo, passassem a financiar, fazer project finance de projetos de energia que antes não faziam, com uma grande incerteza do que seria esse mercado. Mas, como todos sabem, esse mercado eclodiu e passou a ser um tanto quanto interessante. O risco de mudança regulatória também apressou esse tipo de investimento, desde a minuta de alteração sugerida pela ANEEL nesse ano de 2019, onde trouxe perda de alguns componentes da TE e da TUG para a geração distribuída, naquela famigerada alteração no modelo 0 até o modelo 5, e o que a ANEEL trouxe foi o modelo 5, deixando de compensar, salvo aí algumas exceções, mas deixando de compensar quase que tudo, né, da TUG, parte da TE. Então essa mudança regulatória, essa iminente mudança regulatória fez com que diversos players acelerassem o seu interesse em ingressar enquanto a norma esteja vigente. Players que tenham a capacidade de escalar o negócio começaram a aparecer, o que também tornou mais atrativo para agentes financeiros, e a energia ser um ativo de baixo risco. É um bem necessário, é um bem que sempre existirá. Então, dentro de um portfólio de investimento, faz sentido um investimento em energia, porque é um investimento safe. E o mercado também passou a entender os contratos gerados para projetos de geração distribuída como algo mais padrão, templates que muitos já tiveram algum tipo de contato, e isso traz mais tranquilidade, né, para as pessoas que trabalham nesse setor, ainda mais quando não são advogados. E existe uma grande possibilidade de financiamento nesse momento, tendo em vista que existe alta liquidez no mercado. Aqui é um apanhado de diversas manchetes de jornais, muitas delas já são até antigas, né? Mas que fazem a gente entender por que agentes financeiros começaram também a olhar esse mercado com maior interesse. Então aqui tem um exemplo da AS Tietê, crescendo em geração distribuída, a Ambev fazendo uma contratação ampla aí para atender a sua capacidade instalada, investindo mais de 140 milhões para a construção de 31 usinas. Em projetos de microgeração, exemplo aqui a Insole, né, que constituiu um fundo para um FDIC, voltado ao financiamento de equipamentos para serem instalados rooftop. Geradora Faro emite debêntures sustentáveis para financiar projetos. Também foi algo muito interessante, foi a primeira debênture sustentável, ainda mais para projetos de geração distribuída. E até mesmo novos ativos muito diferenciados, que têm sido operacionalizados através de crowdfunding, como é o exemplo da Blocks, que é uma plataforma para angariar investimentos diferentes
do tradicional e que trazem uma alta rentabilidade se a gente comparar com a taxa de juros atualmente do Brasil, da Selic, né? E o que então os agentes financeiros esperam encontrar na estruturação de um projeto de GD e em todo o seu aparato contratual? Hoje, esses contratos, eles são operacionalizados basicamente em 3 instrumentos. Um primeiro instrumento que diz respeito ao arrendamento do terreno, tá, onde vai ser instalada essa usina. Esse terreno, junto com o ativo, trariam aí uma obrigação por parte daquele que tem interesse em produzir sua própria energia, uma obrigação por um valor fixo. Um contrato de operação e manutenção para garantir que esse ativo continue, essa usina, né, continue a gerar energia com boa performance. Você precisa manter a qualidade desses equipamentos em alta, por isso que o contrato de ONE, né, muito mais do que uma forma de remuneração, ele é importante para garantir, né, a performance desse equipamento. E um contrato de gestão que tem o objetivo de captar os upsides, né, a performance desse ativo em decorrência da geração de energia superior àquilo que estava previsto em termos lineares. Como também, em caso de geração inferior, também deve trazer estornos, né, reduções ao contratante que acreditava que determinado montante de energia seria entregue a ele a partir do momento que ele alugasse essa usina. Então são esses 3 documentos. Esses 3 documentos, eles estão vinculados e, em conjunto, formam um combo de remuneração que tem por trás, como pano de fundo, uma eficiência tributária e uma segurança regulatória. Esses são os 3 documentos que os agentes financiadores ou investidores em equity têm requerido dos empresários, empreendedores que desejam desenvolver um projeto de geração distribuída. Esses 3 contratos, por serem integrados e, se você pensar bem, na verdade, formam um único negócio, um único contrato, né? Eles possuem cláusulas, o que a gente chama de cross default. Então, em caso de um dos contratos ser rescindido, ou ter ali uma obrigação que comprometa o negócio, os 3 contratos são rescindidos automaticamente em conjunto. Para evitar que, por exemplo, um contrato de locação da usina fique vigente, enquanto o da operação e manutenção seja rescindido. Não faria sentido. Então, por isso que esses contratos prevêem cláusula de cross default. Outra questão muito importante aí de cunho societário diz respeito à estruturação, né, desse projeto, de forma que o ativo esteja contabilizado e constituído em uma única sociedade, e de preferência uma sociedade de propósito específico, para proteger esse ativo em relação a outros investimentos que, porventura, esse empreendedor também desempenhe no seu portfólio de negócios. A aplicação de multa e garantias também é muito importante. É isso que vai, de certa forma, minimizar o efeito negativo em caso de uma rescisão contratual que comprometa o CAPEX. O objetivo de multas e garantias é justamente que, em caso de rescisão, o CAPEX seja protegido. E, por fim,
a construção da usina, ela precisa ser realizada por players que de fato tenham capacidade técnica, não são projetos singelos, uma usina de 5 megas é um projeto complexo, claro que não se compara com um projeto de geração centralizada de 400 megas, mas ainda assim 5 megas são projetos complexos, estamos falando de mais de 20 milhões de reais, com bastante gente em campo. E esse player, esse EPCista, ele precisa também ter capacidade financeira para que riscos sejam alocados no contrato de EPC, pois caso essa usina não seja entregue, certamente haverá penalidades entre o desenvolvedor do projeto e o contratante, no caso o prosumidor. Então, é muito importante que essa alocação de risco esteja concentrada no EPC também. Além disso, caso o projeto seja de geração compartilhada ou um empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, o instrumento que torne possível a união e a solidariedade desses consumidores, conforme exigido pela Resolução 482, de modo que a distribuidora aceite esse projeto como geração compartilhada e possa, então, alocar os créditos proporcionais a cada um dos prosumidores. Esses são os documentos fundamentais que players do mercado financeiro têm exigido, estão cada vez mais familiarizados a esse tipo de pacote contratual e que é fundamental que desenvolvedores de projetos de geração distribuída tenham esses documentos previamente formatados antes de bater a porta de eventuais financiadores e investidores. Era isso que a gente queria trazer hoje para vocês, para aqueles que atuam no mercado de mini geração ou até mesmo de micro geração de portfólio, que consideramos interessantes serem divididos aí com todos os colegas. Espero que tenha ajudado, tenha sido útil e ficamos à disposição para qualquer esclarecimento e auxílio. Um abraço, muito obrigado. Agradecemos ao senhor Einar Tribuzzi, da Tribuzzi Advogados, pela sua apresentação.